Bom dia, pessoal. Muito bom dia a todos e todas. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma aulinha através de um vídeo aula e depois fazer umas questões, tá, pessoal? Então vamos lá. A aula de hoje, e você pode pausar o vídeo, pode voltar, pode repetir, então tem essa vantagem, tá? Então a aula de hoje nós vamos continuar falando sobre transformações geométricas no plano cartesiano, que foi o tema que nós começamos a aula passada. Vocês lembram disso, né? Quem estava, não tinha tanta gente assim a aula passada. Mas, então, para relembrar de uma maneira bem rápida, o plano cartesiano é um jeito que nós criamos para localizar um ponto no espaço de maneira precisa, tá? Então, se você recordar, esse barquinho que está apontado o meu mouse aqui, ó, ele está na posição 2, 3. Por que 2, 3? Porque ele anda 2 quadradinhos para a direita e 3 quadradinhos para cima. Eu sempre vou falar primeiro o direita e esquerda, né? Pode ser que ele esteja para a esquerda, né? No menos 1, menos 2, menos 3, né? Mas eu sempre vou falar esse eixo primeiro e depois o outro eixo, tá? Então, vamos fazer um teste aqui, ó. Esse barquinho aqui de trás, ó, esse barquinho aqui de trás, ele está em que posição? Então, ele está na posição menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e mais 1. Tá? Então, ele está na posição menos 4 mais 1. É a posição desse barquinho. Beleza? Esse daqui, ó, está na posição menos 2 e mais 4. Esse daqui está em que posição? Mais 1 e menos 1, tá? Primeiro desce cara e depois desce um minha, chega nesse barquinho. Beleza? Então, relembramos mais ou menos o que é o plano cartesiano. É uma forma de representar no espaço, tá? Essas questões nós já fizemos, né? Aula passada. Essa aqui nós também. Ó. Lembra que a gente até viu uma maneira que pulava o muro aqui, né? Bem errado, né? E aí nós paramos até essa questão do navio aqui, né? Então, era um avião, na verdade, não era um navio, é um avião, né? Bom, o 4, pessoal, ele vai mostrar um jogo de xadrez, tá? E aí ele mostra um cavalo aqui no jogo de xadrez, tá? Então a primeira pergunta que ele faz é: qual é a posição ocupada pelo cavalo? Então a gente vai olhar, ó, E4. É a posição E4, beleza? E aí ele faz uma segunda pergunta que é: para quais outras posições o cavalo pode se mover? Então, gente, no jogo de xadrez, não sei se todo mundo sabe aqui, não, né? Não é obrigado saber. Mas no jogo de xadrez, você tem alguns movimentos que o cavalo pode fazer. E ele faz um movimento em L. Então ele faz isso aqui, ó. Ele pode vir para cá e parar aqui, ó. Ele pode vir aqui, ó. Essa é uma posição que ele pode fazer. Essa é uma posição. Tá vendo que ele fez um L aqui, ó? Só que ele também pode fazer um L para outros lados. Por exemplo, ele pode vir, ó, para cá e para baixo. Então ele pode vir aqui, ó, tá? Ele pode vir também para cá e para cima. Pode vir aqui também. Então olha só, eu vou começar a marcar todas as posições que o cavalo pode ir, ó. O cavalo pode ir aqui. Em L, ó, ele pode vir aqui. E em L, ó, pode vir aqui para baixo. E em L, ó, para a esquerda e para baixo, ó, ele pode vir para cá. Que outros lugares ele pode ir, ó? Para cá. E em L, ó, para cá. E em L, ó, para cá. E em L, esse aqui, ó. Então, olha como o cavalo é uma peça ótima no xadrez, né? Um cavalo nessa posição, ela pode se movimentar nessas direções que eu mostrei aqui, ó. Sempre em L, ó. Ó, o L aqui, ó. Um L aqui. Opa. O outro L aqui. O outro L aqui. O outro L para baixo. O outro L aqui. Tá? Sempre em L, mas só que o L sempre é assim, ó. Uma e uma, duas, tá? Uma, duas e uma, tá? Uma, duas e uma. Beleza? Então essas são as posições. E aí você vai começar a escrever lá, ó. C3, C5. D2, D6. F2, F6. G3, G5.
E aí acabou, tá? São esses caras aqui que você vai escrever. E aí ele faz uma segunda pergunta. Se o cavalo estiver em A2, A2 é aqui, ó, A2. Então, para quais posições ele poderá se movimentar? Então, eu vou mudar a cor aqui do meu pincel. Então, olha só, imagine que o cavalo esteja em A2, que é aqui, ó. Tá? Melhor, vou fazer uma bolinha aqui, ó. Para onde o cavalo pode ir? Ó, ele pode vir para cá, ele pode vir para cá, ele pode ir para cá. Deixa eu ver, tem mais posições? Acho que são essas três, vai? Ó, acertei, ó. C1 ou C3, então C1, C3 e B4. Vamos ver? B4. Perfeito. Tá? Depois você completa aí no seu direitinho. Pessoal, então, o resumo que a gente viu a aula passada. Um eixo cartesiano, o plano cartesiano, ele vai ter dois eixos. Essa reta aqui chamada de X, que são o eixo das abscissas. Essa reta aqui chamada Y, que é o eixo das ordenadas. E elas se cruzam no ponto 0, 0. 0, 0, 0 para todo mundo. E aí, se eu quiser ir na direção positiva de X, eu vou para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, na direção de X. Mas eu poderia ir na negativa. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O mesmo vale para o eixo Y. Aqui é o 0, então ele vai mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Mas poderia ir negativo no Y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Com isso, a gente definiu algumas coisas na aula passada que eram tal dos quadrantes. E aí a gente falou que qualquer número no primeiro quadrante tem o x e o y positivo. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, todo mundo é negativo, x e y. E no quarto quadrante, x positivo, y negativo, tá bom? Vamos lembrar isso aí também. Legal, pessoal? Então, um treininho nosso aqui, ó. Olha esse ponto. Esse ponto está no segundo quadrante, né? Ele está no segundo quadrante. É o ponto menos 5 e 3, tá? Ele anda menos 5 em x e mais 3 ali, ó. Beleza? Bom, então, gente, é o que a gente chama de par ordenado, né? Bom, é isso. O que você precisa fazer agora? Agora, gente, você vai fazer esses exercícios. O 1, 2, o 3 e o 4. E ele é simples, ele está pedindo aqui, represente os pontos, tá? Represente os pontos. Então, eu vou tentar representar alguns aqui para vocês. Só um, sim, dois, para vocês verem como que é, tá? Então, ó, eu tenho o meu eixo cartesiano, e ele pede aqui, por exemplo, o 0 e 1. O 0 e 1. Então, o 0 e 1, vamos lá, vamos pegar o pincel. 0 e 1 significa 0 em x, porque primeiro é o x. 0 em x. Então, se é 0, eu não vou nem para a direita e nem para a esquerda, eu estou no 0. E em y é menos 1. Então, é aqui, ó. É aqui o ponto. 0 e menos 1. Esse é o ponto A, tá? Esse aqui é o ponto A. Beleza, né? Vou fazer um outro ponto, por exemplo. O ponto E. Menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Então, ó, em x, menos 1, menos 2, menos 3. Agora, em y? Em y é 0. Então, eu não vou nem para cima e nem para baixo. Então, o ponto é... Ops, ficou meio fora, né? O ponto é aqui. E esse daqui é o... Esse é o E. Beleza? E aí, termina vocês aí. Vão terminando de fazer. Então, você vai fazer o 1, representar esses pontos. Depois, o 2, ó. Observe os pontos indicados e resolva essas questões aqui. O que ele está falando. Então, ó. Qual desses pontos ficam sobre o eixo das abscissas? As abscissas, pessoal, é esse cara aqui, ó, deitado. Então, por exemplo, o ponto E. O ponto E está sobre esse eixo. E, né? Ah, não. Perdão, gente.
Falei uma besteirinha aqui. O ponto E está sobre as abscissas sim, só que esse é do exercício 1, tá? O exercício 2 é para você dizer qual desses pontos aqui está sobre o eixo das abscissas e quais desses pontos estão sobre os eixos das ordenadas. Vocês fazem aí. O 3, você vai representar todos esses pontos aqui no eixo cartesiano, tá? Aí tem o B para você fazer, o C, o D e por último o 4, ó. Escreva as coordenadas de cada ponto das figuras indicadas no plano cartesiano. Então, para você indicar as coordenadas aí, ó, todas elas, beleza? Então, gente, hoje você tem todas essas tarefas para fazer aí, ó, tá? Resolver todos esses exercícios, localizar esses pontos aí. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem no grupo que eu ajudo vocês, tá bom? E por hoje, gente, é só, tá? Por hoje é só. Vocês vão resolver então o exercício 1, 2, 3 e 4, que fala sobre eixos cartesianos, né? Que é plano cartesiano. Eixo das abscissas, esse que está deitado, eixo das ordenadas, esse que está de pé. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui. Você pode assistir e reassistir o vídeo quantas vezes quiser. O importante é você entender o conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Um abraço, até mais, até a próxima.